Joseph Haydn, o nosso mentor, o mentor da nossa egrégora de trabalho, que vem trazendo através das suas músicas toda essa energia, essa vibração que vai envolvendo a nossa aura, o nosso pensamento, nossas emoções, deixando o fluxo de energia mais leve, mais solto, mais ligado às correntes espirituais. E se você está em casa ou em algum lugar que possa deixar um copinho com água, coloque a água aí enquanto estiver ouvindo o nosso programa, que você vai receber muitas vibrações e muita energia positiva. Então, estamos aqui. Eu hoje vou trazer um tema polêmico e especial também, que a gente gosta mesmo de ouvir um caso, né? A gente não liga o rádio só para ter aula, para ouvir conteúdo didático. Então, de vez em quando, a gente vai intercalando os programas com alguns casos aí que o pessoal gosta, meus alunos gostam de ouvir, e a gente tendo, né, bastante vivência de prática espiritual, sempre tem umas histórias, uns casos mais assim interessantes para trazer. E a gente fica questionando, né, a mediunidade, fica questionando essa comunicação entre os mundos, coisa que já está muito batida e todo mundo hoje em dia já tem uma intuição, uma vidência, uma coisa, porque a gente está em desenvolvimento. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre a vida após a morte. Você acredita que morte existe, que existe um outro plano, que a gente continua vivo depois que desencarnou aqui, né, na matéria, o famoso morreu? Será que a gente tem como, né, ter certeza que a gente vai continuar? Porque todo mundo tem um pouco de medinho de morrer, né? A gente já nasce com o controle, o relógio contando os minutos de vida, aí já começa a contagem regressiva para a nossa estadia aqui na Terra. E eu não sei se eu fui abençoada, eu acho que sim, por ter essa mediunidade, conseguir enxergar as coisas, enfim. Não tive escolha. Não tem essa. Você acredita? Você não acredita? Não tem isso, porque é uma coisa natural. Acho que você que é médium, acho que aqui na Rádio Mundial, muitos médios, né, que passam por esse tipo de questão, tem esse tipo de sensibilidade, sabe o que eu estou falando, né? É sobre isso. Mas trazer aqui para o pessoal uma história, os alunos pedem, né? Conta alguma coisa. E eu separei um fato que aconteceu na minha vida, bem especial, porque isso aconteceu, sei lá, uns 30 anos atrás, né? Eu trabalho com mediunidade desde que eu me conheço por gente, já estou com 60 anos, então essa história foi de uma paciente e já tem mais de 30 anos, por isso que eu estou trazendo, ela já desencarnou, o marido já desencarnou, enfim, já tem um certo tempo aí de existência da história. Então, eu vou contar uma coisa para vocês refletirem, né? O que a gente faz, como isso pode ser, assim, uma bênção na vida da pessoa, um acalento na vida da pessoa. Médium não vem com mediunidade à toa, e não é só para trabalhar dentro do centro espírita, ou dentro do centro de Umbanda, ou dentro... A gente é 24 horas por dia médium, né? Intermediário desses planos. Então, eu normalmente atendo, né, no consultório como terapeuta, naturopata que sou, mas um dia uma paciente me liga, era umas 5h30, 6 horas da manhã, ligou para minha casa, na época ainda era o telefone fixo, não tinha essa coisa de celular para lá e para cá, né? Pedindo, né? Porque minha casa é como uma casa de parteira. Acontece qualquer coisa, Deus, né? A turma liga para pedir socorro. E ela ligou, Deus, o fulaninho, o marido, né? Caiu, acho que ele tá morto aqui no chão, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu falei, pronto, né? Fica tranquila, respira, eu tô indo para aí. Peguei um táxi, fui para casa dela. E naquela época não tinha ainda essas informações como a gente tem com rede social, com coisa assim, né? Muita gente com ignorância a respeito dessa parte espiritual ainda. Se você for ver 30, 40 anos atrás, não é... esse cardápio que temos hoje aí de buscar informações e livros e internet, em Google, em tudo, não tinha nada disso. Então, muita ignorância ainda a respeito de fenômenos espirituais.
Eu cheguei na casa dela, o porteiro do prédio, mas o zelador tinham colocado o corpo dele no sofá. E ele ficou lá. A família dela era do interior e a gente precisava esperar a família chegar, iria demorar algumas horas. E eu fiquei com ela ali na sala, ele, né, deitado ali no sofá, o corpo dele, porque ele já não estava mais lá, certamente. E aí ficamos assim, ela chorava muito, e na época ele era um fotógrafo famoso, de uma revista aí bem famosa, era uma pessoa conhecida. E ele deitado ali, daqui a pouco, quando eu viro a cabeça, ele está aqui do meu lado. Veio falar comigo. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer com esta informação, né? E ela aqui do lado, eu falei, bom, e ele queria dar um recado, estava angustiado. Eu levantei, fui andando um pouquinho ali pela sala, o corredor, para ver se, né, criava uma situação, uma forma mais né, disfarçada, vamos assim dizer, de ter um contato e conversar com ele. Tudo bem que ele fala na nossa cabeça, mas a evidência era tão... Ele plasmou de uma forma tão gritante na minha frente que até eu me assustei, porque ele era recém-desencarnado, tinha acabado de sair do corpo, né? E aí ele veio falar, Deusi, me ajude, eu preciso que você abra a minha máquina fotográfica. Imagina, naquela época não era máquina digital nem nada, né? O filme que está dentro da minha máquina tem a foto que eu quero que seja o cartão de Natal para todos os amigos, todos da família, enfim. A fulaninha, a esposa, né, minha paciente, sabe do que eu estou falando. Por favor, dê esse recado para ela, porque eu preciso que você tire o filme da máquina. E eu falei, bom, né? E agora? Veja a situação, né? A gente sabe, a pessoa chorando, desesperada, acabou de perder o marido. Eu conversando com o marido, com uma notícia importante, porque é um recado importante. Como que você vai dar ou não o recado? Porque eu precisava que ela tirasse o filme da máquina fotográfica. Ele tinha um estúdio dentro do apartamento. A máquina, ele ainda descreveu, a máquina X que está em cima da prateleira tal, tá com o filme XY que nós tiramos a foto nesse final de semana. E essa é a foto importante, papapá. Eu falei, pronto. O que eu vou fazer? Como que eu vou falar isso para ela nessa situação? Dizer que ele está ali do lado falando, né? E eu deixei o tempo passar, esperei a família voltar e ele ficava andando pelo apartamento, uma coisa aflitiva. E eu pensando, né? Me comunicando, pensando, calma, não vou sair daqui sem dar o recado, um pouco de paciência. E aí a família dela chegou, a família, né, foi amparando ela, foi organizando, era velório, era documentação, enfim, aqueles trâmites naturais. E eu não pertenço à família, ela me chamou porque ela estava sozinha em São Paulo, realmente, eu sou terapeuta, ela ligou para mim, sabia que eu mexia com essas questões espirituais, mas eu também não fazia parte daquelas pessoas, daquele meio, enfim, uma coisa diferente. Mas aí o tempo foi passando, eu vi que ela já estava mais calma, a família estava lá, já foi dando o tempo suficiente de digerir aquela situação, né? Porque foi um ataque cardíaco fulminante. E aí eu chamei ela no canto, eu falei, olha, não se assuste, mas eu preciso dar um recado para você, enfim. E acabei contando que ele estava ali e ele estava passando esse recado e que era importante que ela tirasse o filme da máquina, porque devia ter algum simbolismo, algum significado para ele. Enfim, aos pouquinhos foi contando a história. E aí que é o que da história, né? Depois eu conto o final, mas ela imediatamente me abraçou com uma força, porque ela falou, Deus, você acabou de provar para mim que morte não existe. Meu marido está vivo. Esse é o maior consolo que você podia dar para mim no dia de hoje. Ele está aqui, porque realmente nós tiramos as fotos no final de semana. Eu já sei que foto é. É a foto de uma pinha que dá uma vez assim no ano e é muito raro de você tirar a foto mesmo da flor da pinha.
E ele ia fazer, tinha comentado com a esposa, de fazer esses cartões de Natal para distribuir para a família. Ele falou, isso é prova, assim, contundente de que ele está vivo e ele está aqui. Ela abriu um sorrisão e acabou, a morte para ela acabou. Ela tinha certeza absoluta que o marido estava vivo, tinha certeza absoluta de que morte não existe, que ele estava bem, e que aí possibilitou a abertura de uma comunicação dela com ele através do meu intermédio. Olha que loucura, né? Numa situação do cotidiano, gente, do dia a dia, né? Não tinha preparo, não tinha reza, não tinha nada, nada. Mas é a mediunidade, a gente está falando sobre isso, né? Então, muitas vezes, a gente está a serviço, muitas vezes, essa comunicação tão ostensiva e clara e real e com, né, certeza absoluta do que é certo, porque a máquina estava lá, exatamente onde ele falou, a câmera tinha fotografado exatamente aquele filme que ele precisava, com aquela finalidade, e eu não tinha como saber disso. Então, é a clareza de falar, bom, eu saí no fim de semana com ele. Aí ele morre na madrugada de domingo para segunda. Só eu e ele sabíamos disso. Então, não tinha dúvida, não tinha como falar que aquilo não era uma situação. E realmente ela foi lá, tirou o filme da máquina, né? Revelou, eu tenho essa foto. E depois eu mandei enquadrar, né? Porque é um fotógrafo renomado e tudo, mas a foto está no corredor da minha casa, até hoje, né? Foi um evento, assim, muito importante, porque marcou, trouxe para mim a consciência de que, gente, existem, né? A gente está muito assim, acredito, não acredito, tenho essa religião, aquela religião, a gente não está falando sobre isso, né? Eu gosto de trazer a mediunidade muito com embasamento científico, porque assim, nós todos somos médiums. Todo mundo tem uma glândula pineal no centro da cabeça, né? Todo mundo tem uma antena parabólica que vai captar informações, que vai captar outros planos, que vai captar outras dimensões e que a gente, conforme o passar do tempo, está desenvolvendo tudo isso, né? Antigamente, um ou outro tinha isso mais desenvolvido, então, nossa, aquele médio, aquele fenômeno, aquela coisa. No futuro, todo mundo vai estar vendo tudo, ouvindo tudo, sabendo de tudo, intuindo tudo, porque a gente vai acessar esse campo, né? Que a gente sabe que estamos inseridos num campo de informações, um campo energético, um campo que soma todas as informações, porque hoje a gente não fala mais sobre energia, né? A gente fala sobre quantum de informação, não é mais quantum de energia. Então, essas informações, a gente vai ter acesso a tudo isso. Então, conclusão, ela realmente foi lá, e aí começou a contar para a família inteira que ele estava lá, que ele estava vivo, que estava conversando comigo. E aí, logicamente, depois, né, de um tempo ele foi embora, sumiu, não tive mais essa conversa, mas foi um momento tão importante para a gente trazer consciência de que basta estarmos abertos, basta estarmos vibrando, né, com o coração aberto, tendo a confiança interna de que esse mundo existe sim, e que está tudo aí, e que morte não existe, que a gente não precisa ter o medo que a gente tem de morrer, né? E viver uma vida numa ansiedade de coisas que a gente não tem o controle, porque isso está na mão de Deus. E a gente ouvir, né, histórias e relatos sobre coisas do nosso cotidiano em que a gente podia trazer uma insegurança, uma tristeza, uma depressão, uma coisa horrível, ou trazer esperança de que falar, nossa, realmente a vida está aí, a gente simplesmente sai de uma dimensão para outra. A hora que você sai do corpo físico, a passagem, né, é feita de uma forma tranquila, se a gente estiver bem, com fé, com confiança, né? A turma não gosta de falar sobre desencarne, sobre morte. Morte não existe. Então, é sobre isso que a gente tem que parar, refletir, pensar como estão as minhas crenças, né? O que eu quero, como eu estou digerindo isso, como eu trabalho tudo isso dentro de mim. E a gente vê muitas pessoas envelhecendo com essa questão
né? Muita gente entrando em depressão, porque sabe que o tempo está acabando e que eu vou desencarnar, estou ficando velho. E eu atendo várias pessoas, né, idosas e tudo, e a gente vê duas frentes de formas de envelhecer tão diferentes, né? Aquele que com 50 anos já quer se aposentar e achar que é o inútil, não serve mais para nada, fica no sofá o dia inteiro comendo porcaria e se entupindo de remédio, esperando a morte chegar. E outros que, pelo contrário, ontem estava na academia, 90% das pessoas que estavam na academia no horário que eu fui, idosos, todos fazendo atividade física, alimentação saudável, indo para lá, para cá, namorando, passeando, viajando. Então, eu acho que a gente tem que parar e pensar sobre isso, entender que o que eu vou levar. Ontem eu estava conversando com um paciente também muito interessante sobre essa coisa do tempo, porque eu atendi essa semana uma moça extremamente ansiosa, 30 e poucos anos, porque ela já devia ter conseguido o auge da carreira, disso, daquilo, um sucesso profissional nisso, naquilo. E eu falo, bom, quem falou, né, no seu mapa está aqui um sucesso, mas não falou com que idade? A gente viu aí, né? Vai ganhar o prêmio do Oscar, vai concorrer. Com que idade Fernanda Torres está conseguindo o auge, o sucesso da carreira dela? Com 60 anos. A mãe, então, mais velha ainda. Então, a gente para e fala, puxa, o sucesso está lá, tá. E se a gente for pensar que, às vezes, o nosso sucesso vai vir só na próxima encarnação, mas que a gente, nesta vida, tem que estudar, trabalhar, fazer tudo que a gente tem que fazer para... Na próxima é o tempo de fazer um sucesso que a gente precisa. A gente precisa começar a tirar essa linha do tempo cartesiana que, né, nos mobiliza a nossa vida, porque, gente, o campo da energia, da espiritualidade não funciona desse jeito. E como a gente muda os parâmetros de referência sobre tudo isso, a gente relaxa, a gente vai ser mais feliz, a gente vai aproveitar o nosso momento presente a cada minuto, a cada acontecimento. Porque às vezes você fala, bom, eu estou me preparando, vou viver o máximo, vou fazer tudo que eu preciso, estudar, porque na outra eu vou vir melhor e vou atingir aquilo que eu quero. E você não sabe quando vai vir. Pode vir nessa vida com 80 anos, com 70 anos, com 50 anos. E pode ser que a gente esteja se preparando para algo depois, ou se preparando para algo do lado de lá que a gente nem conhece. Olha que loucura, né? Olha como a gente tem que abrir mesmo a nossa cabeça e começar a entender o movimento da vida, entender a natureza como funciona, entender esses aspectos todos, que essas crenças limitantes, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não pode pôr a nossa espiritualidade numa caixinha de religião. Eu não tenho nada contra religiões, cada um tem a sua, respeito todas, mas eu acho, assim, que a gente tem que trabalhar a espiritualidade como a nossa essência de vida, a nossa consciência presente, aquela centelha de luz que a gente carrega dentro de nós, independentemente de religião, não é sobre isso que a gente está falando. Crenças e fé e tudo, não é sobre isso. Estou falando sobre energia, sobre mediunidade, que é uma coisa fisiológica, né? A glândula pineal está lá, o processo de captação dessas forças da natureza, dos ciclos circadianos, das informações que vêm de outros planos, das estrelas, seja lá de onde vem, outras dimensões. Isso é fato, isso é ciência, isso está aí para todos nós, né? Até animais têm glândula pineal, até o peixe tem glândula pineal. Então, todos eles são regidos por essa força maior que rege a natureza. E nós somos natureza, a gente não pode esquecer isso. Nós também somos natureza, né? Natureza não é o jardinzinho ou a praia do fim de semana. Nós fazemos parte dessa natureza. Então, é sobre isso. Eu queria trazer um pouco essa historinha, porque a turma adora um caos, né? Adora ouvir uma história. Isso são fatos reais, né? Isso é fato de um cotidiano de um médium, né? E a gente precisa entender que mediunidade não está só dentro de centro ou dentro de trabalho espiritual. Todo mundo sabe, eu trabalho com cirurgia espiritual há mais de 30 anos, então já vi muita coisa acontecer, né? Muita história, muita coisa positivas e negativas, enfim, tem muitos casos para contar.
E aí, a turma pedindo, né? Não, conta alguma história, conta algum caso. Eu trouxe hoje para vocês isso, para a gente, pelo menos, parar, pensar e falar, nossa, é mesmo. Quem já vem com a mente aberta, quem já vem com o coração aberto, quem já vem com a mediunidade aí aberta, a gente vai ter esse tipo de coisa no nosso cotidiano, né? A gente vai ter essas manifestações dessa comunicação no nosso cotidiano. Então, não existem nem possibilidades de dúvidas sobre tudo isso. Gente, esse programa está sendo patrocinado pelo Reidrate, né? Que é uma marca de cosméticos que você encontra em todas as lojas da Drogaria São Paulo. E sobre os florais Deus e Luz, que você, né? Que são aqueles florais que reintegram o ser com a natureza. A gente está falando sobre isso. Meus florais trabalham exatamente isso, essa força que você traz, né, da homeostase que a natureza tem da gente se curar. Então, a gente trazendo a natureza, bebendo a natureza, respirando a natureza, estando em contato com a natureza, a gente ganha força de autocura. E você pode entrar em contato no www.floraisdeuseluz.com.br. É um site que você vai encontrar tudo sobre os florais, para que serve, como funciona, né? Tem lá um cantinho que você põe o sintoma e tem a indicação de floral para você. Vai conhecer. E quem quiser também no @DeusELuzOficial conhecer as coisas sobre os trabalhos do Deus e Luz, sobre o meu trabalho. E, gente, vamos conversar, né? Eu estou aberto. Agora, essa semana, algumas pessoas entraram em contato no @DeuseMantovani. Coloque sua pergunta, coloque sua sugestão de tema para a gente conversar aqui. Coloque, né, dúvidas, questões. Se você quiser bater um papinho comigo, estarei lá, @DeuseMantovani. Segue a gente aqui na Mundial, porque a gente vai poder estar trazendo informações, trazendo essa conversa, né? Mais do que muita informação intelectual, coisas que a gente vivencia mesmo, porque o que a gente tem de mais importante para passar para vocês é a experiência. Né? A informação você tem no Google, tem em livro, tem nesses cursos todos por aí. E a gente aqui está passando o quê? Vida, vivência, dicas do seu cotidiano que vão poder te ajudar a você melhorar. Então, é isso. Eu trago sempre as músicas de Haydn, o mentor, que traz essas influências através da música. Então, põe a mão no coração, fecha os olhos, fique uns minutinhos aí, entrando em contato com isso. Se você colocou sua copinho com água aí na cabeceira da cama, ou aí na mesa do seu lado, beba água, mentalizando tudo de bom, todas as coisas positivas que você quer para o seu dia, para a sua semana. E segue a gente aqui. Estarei aguardando. @DeuseMantovani. Boa semana para vocês.